Você vai usar agora, pegar o seu livro Encontros, vai abrir na página 38 e 39. Lembrando que a página 38 você precisa ler, entender, e para isso pegue um lápis colorido ou uma caneta, grife as ideias importantes, lembrando que nosso tema é rios e cidades, e responda a página 39 no livro. Bons estudos! Os rios e cidades. Além da Mesopotâmia, do Egito, da Índia e da China, outras regiões passaram pelo processo de urbanização, ou seja, do surgimento de cidades. Além da Mesopotâmia, do Egito, da Índia e da China, outras regiões passaram pelo processo de urbanização, ou seja, do surgimento de cidades. Nelas, as áreas rurais e urbanas tinham funções específicas, mas interligadas. No campo, as atividades econômicas eram as agropastoris, a agropecuária. Na área urbana, os mercados e feiras concentravam as atividades comerciais e artesanais. O excedente, o que era a mais produzido na área rural, o que sobrava da produção após o consumo nas aldeias, era levado para o abastecimento da população urbana. E assim, as áreas rural e urbana se relacionavam economicamente. No território brasileiro, na área da Amazônia, também se desenvolveram sociedades em torno dos rios. Recentes pesquisas arqueológicas encontraram uma quantidade imensa de vestígios e ruínas dessas antigas ocupações humanas. Leia o texto a seguir e responda as questões que seguem. Observe aqui o rio Amazonas e a cidade do Amazonas, que se formou a partir do rio. No território brasileiro, na área da Amazônia, também se desenvolveram sociedades em torno dos rios. Recentes pesquisas arqueológicas encontraram uma quantidade imensa de vestígios e ruínas dessas antigas ocupações humanas. Então, se você olhar, o rio Amazonas também surgiram sociedades ao longo do rio. É isso que nós temos estudado, que depois formou aí a cidade do Amazonas e que hoje forma o estado do Amazonas. Tudo a partir do rio Amazonas. A Amazônia é pré-colombiana. Sim, gente, esse é o rio Amazonas. Hoje sabe-se que antes dos europeus chegarem a essas terras, a floresta amazônica tinha cerca de 8 milhões de pessoas, que concentravam principalmente nas margens de grandes rios, como o Amazonas e o Tapajós. Atualmente, a Amazônia é pré-colombiana. Hoje sabe-se que antes dos europeus chegarem a essas terras, a floresta amazônica tinha cerca de 8 milhões de pessoas, que se concentravam principalmente nas margens de grandes rios, como o Amazonas e o Tapajós. Atualmente vivem na Amazônia 306 mil indígenas, segundo o IBGE. Os grupos formaram a floresta amazônica como conhecemos, povoaram áreas que originaram nossas cidades e, entre outras coisas, construíram estradas. A fundação de cidades modernas pela Amazônia aconteceu em locais onde já havia povoações indígenas, Novo Airão e Manacaparu, próximas a Manaus e às margens dos Rio Negros e Solimões. São exemplos de cidades fundadas sobre antigas aldeias. A malha hidrográfica possibilitava aos indígenas pré-colombianos uma intensa mobilidade que permitia uma comunicação constante entre os diversos povos que habitavam a região. A área tinha uma teia de comércio, de relações sociais e de fluxo de ideias. A cerâmica produzida na região amazônica é a mais antiga do continente.
registros de objetos de cerâmica de 7.000 anos atrás na região de Santarém. Então, significa que há cerca de 7.000 anos os povos se tornaram sedentários ali, fazendo uma sociedade próxima ao rio, né? Então, essas cerâmicas de milhares de anos mostram isso e provam isso. Ah, você não sabe o que é pré-colombiano? Aí na página do livro 39 ele explica. Pré-colombiano é o nome usado para se referir aos povos indígenas que viviam aqui na América, no Brasil, antes do descobrimento do continente, pelo navegador Cristóvão Colombo, em 1492. E a malha hidrográfica é uma rede de rios, um sistema de rios interligados. Repare que um rio interliga no outro. Então, isso é uma malha hidrográfica. Com base no texto anterior, responda: quais são as semelhanças entre o processo de sedentarização na região da Amazônia brasileira e ocorrido nas outras regiões do mundo? Lembrando que sedentarização era quando os grupos ficavam morando ali por muito tempo. Né? Ali que eles formavam família, vilas, que depois viriam ser as nossas cidades. Então, qual a semelhança? O que tem em comum com a Amazônia e as outras ocorridas nas outras regiões do mundo, como foi colocado Mesopotâmia, Egito, Índia e China? Quais as semelhanças? Quais? Então, vamos formular a resposta? Na Amazônia, assim como em outras regiões do mundo, a sedentarização aconteceu próximo a grandes rios. Exatamente. Assim como na Mesopotâmia, na Índia, no Egito, na China, a Amazônia também só formou as vilas ali a partir dos grandes rios, né? Assim foi com o Amazonas, foi com São Paulo, né? Repare que também Sorocaba tem um rio principal, então toda a cidade começou a sedentarização próximo a grandes rios. Bom, então a Amazônia, como em outras regiões do mundo, a sedentarização aconteceu próximo a grandes rios. Número 2. Há quanto tempo, provavelmente, povos da Amazônia se tornaram sedentários? Quanto tempo? Vamos procurar lá no texto? Procure lá no texto quanto tempo, provavelmente, povos da Amazônia se tornaram sedentários. Ah, está querendo a resposta? Não. Vamos lá, a professora vai dar a dica. Se você olhar no texto da página 38, lá no finalzinho, ele mostra que tem alguma coisa que é produzido que prova isto. Eu falo no vídeo. Que prova quanto tempo eles se tornaram sedentários, quanto tempo que eles formaram as vilas lá no Amazonas. Tem algo que eles produzem lá. Sim, a cerâmica. Quanto tempo? Vai lá nessa parte do parágrafo que fala da cerâmica que você vai descobrir quanto tempo produz. Eles já são sedentários. Ah, descobriram? Isso mesmo, há cerca de 7.000 anos, pois os arqueólogos, que são os profissionais que ficam escavando, buscando, né, vestígios, encontraram vestígios de cerâmica na região de Santarém. Então, há 7.000 anos, provavelmente, que isso sempre é mais ou menos, né, já os povos da Amazônia se tornaram sedentários. Mensagem do dia. Ore, não até Deus ouvir, mas até você ouvir a Deus. Tenha uma excelente segunda-feira. Foco, força e fé naquele que pode te ouvir. Bons estudos.